Olá, tudo bom, pessoal? Boa tarde. Sejam muito bem-vindos. Que o Criador abençoe a todos grandemente. Então, pessoal, eu estou aqui continuando com a manutenção da nossa anteninha da Intelbras, a 115A MIMO, né? Então, quem tem acompanhado aí os vídeos que a gente tem postado no canal, né? Que eu tenho postado aí no canal a respeito desse equipamento, então já tem visto aí o procedimento que a gente já realizou aí nos primeiros vídeos, né? Onde a gente tratou da manutenção desse equipamento. Então já tenho lançado aí alguns vídeos no canal, né, sobre esse equipamento, abordando as questões a respeito da manutenção desse equipamento. E nos vídeos aí, né, eu tenho postado aí em forma de playlist, tá bom? E no vídeo anterior, eu mostrei para vocês um procedimento, né, de forma bem concisa e coerente. É uma forma, né, e um método que a gente emprega, que eu emprego aqui, né, e utilizo. E aí eu coloquei à disposição de vocês aí, né, mostrei para vocês. A maneira que que eu utilizo aqui de aferição, né, para fazer análise e identificação de problema, para a gente ter uma noção compreensiva, né, e adequada do diagnóstico, né, do equipamento, para se ter uma noção bem clara e coerente, né, do problema, de certa forma, assim, um entendimento mais claro para se chegar na solução do problema de forma adequada, né? E aí eu mostrei para vocês aí um método de análise para se fazer a aferição, né, para um diagnóstico bem coerente e preciso aí do defeito do equipamento para se estar realizando de maneira correta, né, a manutenção do equipamento. Então, no vídeo passado, eu mostrei para vocês, né, em relação a essa etapa do equipamento aqui, né, esse circuito, que é a fonte primária. Nos vídeos anteriores, a gente já deu uma abordagem, já mencionamos aqui, demos um parecer, né, algumas questões teóricas a respeito dessa etapa do circuito, da fonte primária dele. E aí, no vídeo anterior a esse aqui, eu mostrei para vocês aí o procedimento de análise, né? E aí, quando for necessário aqui, pessoal, eu vou estar aproximando a placazinha, eu vou estar aproximando aqui a placa do equipamento que está filmando aqui para poder vocês terem uma noção mais clara do que eu estou querendo mostrar, né? E ter uma visão melhor, tá bom? Então, o que foi que a gente fez lá, ó, no vídeo passado? Quem assistiu o vídeo aí, né, viu lá como foi que a gente fez o procedimento, né? Deixa eu ver aqui, consigo aqui estar mostrando para vocês, tá bom? Então, isso aqui, ó. Lá no vídeo, né, a gente realizou a medição com multímetro e até também eu fiz uma medição de tensão com multímetro e com osciloscópio, né? Bem breve ali, bem sucinto, mostramos ali o osciloscópio também. Fizemos a medição com osciloscópio, né? E aí vocês perceberam lá que assim, as tensões aqui não estavam dando para mensurar, né? Você não tinha, não conseguia fazer, né, a medição da tensão nem do 3,3 volt, que é nesse conversor DC-DC aqui, e nem do nível de tensão dos 5 volts, que é nesse outro conversor DC-DC aqui, tá bom? Então a gente não tinha uma indicação de tensão adequada, né? A gente não conseguia mensurar nem os 3,3 volts e nem os 5 volts, que aí torna-se um pouco abstrato o problema, né? Fica confuso. E o que que eu fiz lá? Vocês estão vendo aqui, né? Ó, eu tenho esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, desse componentezinho aqui, ó, é um fusistorzinho, tá bom? Ele tem um zerozinho aqui no corpo dele estampado, né? Em cima do corpo dele aqui. Esse fusistorzinho aqui, ele é referente aos 3,3 volts, certo? Ele aqui é o fusistor da malha dos 3,3 volts, que ele leva a tensão dos 3,3 volts proveniente aqui do circuitozinho de regulagem dos 3,3 volts para alimentar os demais circuitos da placa. E também, além disso, nós temos também aqui a malha dos 5 volts, ó, certo? Então, na malha dos 5 volts aqui, ó, aqui também tinha um fusistor, certo? Nesse local aqui, exatamente nesse local aqui, entre essa trilha e essa outra trilha aqui, ó. É o local onde é soldado os dois terminais do outro fusistor, que é o fusistor que está na malha dos 5 volts. E aí o que que acontece? Lá quem assistiu o vídeo passado viu que a gente removeu, né? A gente removeu, mas antes da gente remover esse daqui, que inclusive aqui está sem ele na placa ainda, tá bom? Ainda o componentezinho não está aqui na placa, eu não ressoldei de volta aqui. Até porque o problema não é no componente, não é no fusistorzinho o problema, né? Quem assistiu o vídeo viu lá que eu realizei o procedimento de análise
E aí eu fiz a medição, né, da impedância ôhmica, né, da resistência ôhmica desse terminal aqui do fusistor da malha dos 3,3 volts em relação ao GND do equipamento, né, que eu usei como GND aqui o RJ45, né, a carcaça do RJ45, tá bom? E aí coloquei a ponta de prova preta do multímetro lá no RJ45 e a vermelha na escala de resistência, né? Selecionei o multímetro na escala de resistência e coloquei a ponta vermelha aqui, ó, nesse terminal desse fusistor assim, desse fusistor aqui da malha dos 3,3 volts. E a gente mediu o valor de resistência, né, que estava coerente, compatível com o valor adequado, né, para funcionamento normal. E aí eu verifiquei que nesse ponto aqui, em relação a esse circuito dos 3,3 volts, a resistência estava acusando como, mostrando para mim um valor adequado, né, que implicava que o equipamento, que nesse ponto aqui, em relação aos 3,3 volts, aparentemente estava tudo ok, né, e normal, normalizado. E aí, quando eu medi aqui nesse terminal do fusistorzinho lá, ó, que se encontrava na placa na ocasião, né? Eu não tinha removido ainda. A gente mediu aqui nesse terminal e eu verifiquei que o valor que o multímetro estava mostrando para mim, né? Estava muito longe do normal. Então estava muito esquisito. E eu percebi aí uma anomalia, né? Nessa parte aqui, na malha dos 5 volts. E como a gente identificou que o problema que aparentemente poderia estar aqui nos 5 volts, certo? E aí o fusistor é o último elemento que interliga o circuito da fontezinha dos 5 volts com as demais áreas e etapas e circuitos da placa de uma forma geral que precisa da tensão de 5 volts para funcionar. E aí a gente eu removi, né? Eu removi aqui o fusistorzinho dos 5 volts, certo? Eu fiz a remoçãozinha, você vê que ele não está aqui no lugar, ó. Eu removi ele. E aí, quando eu removi ele, e a gente conectou o equipamento na fontezinha, na fonte POI aqui, né? Que eu energizei o equipamento já voltou a funcionar de forma adequada, certo? Já acendeu a luz do power, a luz da LAN já ficou piscando, né? Dando indicação de funcionamento normal. Acendeu a luzinha indicativa de boot, né? Que ele tem a luzinha que acende vermelha aqui, né? Que indica que o equipamento entrou no boot normal, bootou, né? Deu boot no sistema operacional. Aquela luzinha vermelha indica que ele reinicializou normal o sistema e ficou normal, dando um aspecto de funcionamento normal. Então, só com a remoção do fusistorzinho aqui, em relação à etapa da fonte que estava com problema, o equipamento já voltou a funcionar, né? É claro que voltou a funcionar entre aspas, certo? Voltou a funcionar, mas ainda tem um problema, né? Tá com defeito. Se eu voltar a colocar de volta aqui o fusistor no lugar, o equipamento vai voltar ao problema e não vai mais ligar. Porque o problema do equipamento, quem tem acompanhado aí a playlist referente ao conserto desse equipamento, sabe que o equipamento ele está em curto. E o curto está sendo acusado pela fonte, né? No meu caso aqui, como eu uso uma lâmpada série na bancada, e no momento que eu liguei o equipamento, eu até mostrei aqui, né, para vocês, que a lâmpada ficava piscando, certo? Indicando que já visivelmente que o equipamento ele está em curto. E aí o que que acontece? Só o fato de eu remover, né? Quando eu removi aqui o fusistorzinho daqui, ó, da malha dos 5 volts, já voltou a funcionar o equipamento. Mas tem um problema, e esse problema justamente ele infere, né, no funcionamento normal do equipamento como um todo. Tem funções e etapas desse equipamento que não estão funcionais, ou seja, não estão funcionando de forma adequada, porque está faltando justamente o nível de tensão adequado que alimenta esses blocos do circuito para que o equipamento esteja funcional como um todo. Então ainda existe o problema, certo? E aí tem uma etapa com defeito, um componente ou vários componentes que estão causando esse problema, certo? Aqui nos outros blocos do circuito, tá bom? Então, o que que acontece? A gente vai fazer a medição aqui, pessoal. A gente vai fazer a medição aqui, ó. O problema ele pode estar ou na fonte, certo? Ó, na verdade, ele pode estar ou na fonte aqui ainda, ou em um bloco do circuito aqui para frente. Porque eu eliminei, né? Eu eliminei aqui, ó, o fusistorzinho. Eliminei o fusistorzinho aqui, ó.
da malha dos 5 volts, né? Eu removi. Quando eu removi ele aqui da malha dos 5 volts, eu abri, né? Eu fiz uma abertura aqui, eu abri o circuito. Então eu isolei o circuito da fonte do circuito que é alimentado pela fonte, pela linha dos 5 volts. E com isso, a gente verifica que isolou um circuito do outro, né? Como isolou, a etapa com defeito ficou de um lado e a etapa que está funcionando normal ficou do outro. Ou seja, o problema pode estar na própria fonte, na etapa dos 5 volts aqui, ó. O problema pode estar na própria fonte, na parte do circuito dos 5 volts, aqui nessa região, ou pode estar em outra área da placa, que é energizado por essa tensão dos 5 volts, certo? Em outra área aqui. E aí eu vou alimentar a placa e nós vamos fazer os testes. No vídeo anterior você viu que a gente testou com um multímetro e com osciloscópio, né? E aí com o osciloscópio a gente pode ver, vocês viram que eu mostrei para vocês a medição do osciloscópio, tanto no capacitor, ó. Esses dois capacitores aqui são os dois capacitores de filtro principal das duas tensões principais que é gerada nessa fonte primária, que é o 5 volts e o 3,3 volts. Então, esse capacitor aqui, ó, é o capacitor dos 5 volts, e esse capacitor aqui é o capacitor que filtra a tensão dos 3,3 volts. A tensão que você mede em cima desse capacitor com o osciloscópio é uma reta. Ele mostra na tela do osciloscópio aqui, ó, na telazinha do osciloscópio, no traço dele, ele vai mostrar uma reta. Porém, ele mostra uma reta com a elevação. Ele se eleva do ponto que ele está se a tensão estiver normal, para indicar que tem o nível de tensão, né? A amplitude da tensão. Ele sai da sua posição de repouso aqui e vai para uma posição acima, para indicar a tensão 3 volts, 3,3 ou 5 volts. Porém, aqui você não vai medir a forma de onda. A forma de onda você mede antes, né? A forma de onda, no caso dos 3,3 volts aqui, ó, você vai medir no pino 3 do CI aqui, ó. Você vai medir no pino 3 do conversor DC-DC. E a forma de onda dos 5 volts, você mede no pino 3 desse conversor DC-DC aqui, responsável pelos 5 volts. Então, a gente vai medir as tensões aqui. E aí, o que que acontece? Como eu abri aqui, ó, eu fiz a abertura lá, tirei o fusistor. Se aqui na malha dos 5 volts, como eu percebi pela aferição do multímetro, pelo teste de impedância, que o problema praticamente está na malha dos 5 volts, e eu abri aqui e o rádio, a antena voltou a funcionar aparentemente normal, né? Dando um parecer de que o problema foi anulado da etapa do circuito aqui, né? A gente isolou. E o que que acontece? Aí com isso, a gente desenergizou a etapa do circuito que estava causando o problema, certo? A gente desenergizou. E aí o que que acontece? Como a gente desenergizou a etapa do circuito que estava dando problema, e aí o equipamento voltou a funcionar, mas porém com uma deficiência. Tem etapas do equipamento como um todo, do seu funcionamento, que não tá funcionando. Não está normal, né? Porque tem um defeito que está causando um curto na placa. Se a gente tornar a ligar a malha dos 5 volts aqui, o defeito vai aparecer de novo. Vai ficar visível. Vai se apresentar de novo, tá bom? E aí o que que acontece? É, eu vou energizar o equipamento, né? E a gente vai fazer as medições. E a gente vai medir. Possivelmente, pelo que a gente percebeu, o problema não está na malha dos 3,3 volts, está na malha dos 5 volts. Então, a gente vai medir a tensão da região aqui da fonte responsável pelos 5 volts e vamos medir a tensão aqui na fonte, né? E aí, se na fonte estiver normal, é porque o problema está nos circuitos que são energizados pela tensão de 5 volts aqui em outra região da placa, tá bom? O defeito está mais para frente aqui, ó, aonde em uma etapa o componente ou componentes que são energizados pela tensão de 5 volts, tá bom? Então, se tiver tensão normal aqui no circuito da fonte responsável pelos 5 volts, o problema está em outra região da placa, que está causando o problema. Aí, em outra região da placa, o problema está ocorrendo e com isso está matando a tensão dos 5 volts, né? Derivando por terra, por GND. E por isso não está deixando o equipamento ligar, porque está dando curto. Então, pessoal, vou energizar o equipamento, certo? E vou medir aqui as tensões, certo? E a gente vai medir também a forma de onda aqui com o osciloscópio. Então, eu vou energizar ele aqui, ó.
Então a luzinha já acendeu, certo? A luzinha da LAN não está piscando porque o cabo da LAN aqui do meu computador, eu deixei ele desconectado, certo? Ele não está ligado. No vídeo anterior a gente mostrou bem direitinho, estava funcionando normal, a LAN, tudo bem direitinho, sinalizando, certo? O LEDzinho de boot, ó, vai acender aqui, o LEDzinho vermelho, ó, vai dar a indicação de inicialização de boot do sistema operacional do aparelho, ó, certo? Então, o que que acontece, ó? A gente energizou aqui o equipamento, certo? E eu vou medir a tensão aqui nos pontos onde a gente está fazendo as medições, certo? Então, eu vou medir a tensão com o multímetro, ó. Consigo pegar aqui nesse fiozinho, como GND, né? Para não ficar com a mão no meio ali, né? Não impedir a visão, certo? Então, ó, vamos medir aqui os 3,3 volts aqui no terminal, ó, terminalzinho do fusistor, ó. Então, vocês percebem lá pelo multímetro, ó, que tá marcando os 3,3 volts, certo? Ó? A gente não conseguia medir, né, a tensão, não tinha como aferir, né, a tensão nem do 3,3 volts, nem do 5 volts. Então, o 3,3 volts aqui está normal, certo? Ó, voltou já normal a tensão, está alimentando os blocos da placa, né, os circuitos da placa que são energizados por essa tensão. E tá essa etapa normal, né, normalizada, né, funcionando normal. E aí, assim, aí aqui, ó, agora a gente vai medir nesse ponto aqui, ó. Nessa trilha aqui do lado de cá, mais próxima aqui ao circuito da fonte, né, ó. Do fusistor, certo? Ó, do fusistor dos 5 volts. Então a gente vai medir nessa trilhazinha aqui, ó. Essa daqui desse lado de cá aqui, ó. Certo? E aí vocês estão percebendo ali no multímetro, né? Que tá dando os 5 volts, ó. Certo? 5 volts bem direitinho, cravadozinho ali, ó. Então, como tá dando 5 volts ali, a fonte dos 5 volts está funcionando normal, certo? Então, o circuitozinho da fonte responsável pelos 5 volts está funcionando. E isso diz pra gente o quê? Que o problema está na etapa para frente aqui, ó, em outra área, em outro bloco de circuito aqui, ou componentes que estão causando o problema aqui, nessa malha dos 5 volts, certo? E agora eu vou medir aqui, pessoal, para mostrar para vocês com o osciloscópio, né? A gente não estava conseguindo medir com osciloscópio nem com multímetro, né? Já medimos com multímetro. Vou fazer a medição aqui com osciloscópio aqui rapidinho, só para mostrar para vocês aqui o detalhe da medição com osciloscópio, tá bom? Estou com o osciloscópio ligado aqui, ó. Vamos fazer a medição dos 3,3 volts, ó. Eu vou medir no pino do capacitor aqui, ó, responsável pela tensão dos 3,3 volts, certo? Ver se eu consigo medir aqui nesse ponto aqui, ó. Ver se eu consigo medir aqui para vocês verem. Capacitor dos 3,3 volts, esse daqui, ó. Certo? Então vou medir no terminal dele aqui, no terminal positivo dele, ó. Então, ó, você dá um alto set aqui, ó. Ele atualizar a captura de leitura do valor, certo? Deixa eu colocar o traço dele, o traço do osciloscópio, ele tá lá embaixo, certo? Ó, quando eu coloco em cima, ele aparece ali, ó, tá vendo? Ó? Ele tá lá embaixo, o tracinho, ó. O,
o indicadorzinho de sinal lá, que é mostrado na tela do osciloscópio, ele está lá embaixo aqui, ele está na parte de baixo aqui, ó, da tela. Então, quando eu coloco em cima do pino, ó, ele vem para cima, né? Indicando uma amplitude de tensão aqui que ele está acusando, tá bom? E aqui a gente consegue perceber aqui, as indicações dos valores aqui. O que que acontece? Ó? Eu estou medindo os 3,3 volts aqui, certo? É, Aí o que que acontece? Eu quero medir a forma de onda agora. A forma de onda a gente mede aqui, ó, no pino 3, certo? A gente mede no pino 3 aqui do conversor DC-DC aqui, ó. Responsável, esse conversorzinho aqui, ó. Vou colocar no pino 3 dele, certo? Ó. Pino 3 dele aqui. Então a saída no pino 3 dele, ó, vocês vão ver aí, ó, certo? Aí aqui, ó, nós vamos ajustando, tá bom? A gente vai ajustando aqui, ó. Vou fazer um ajuste aqui e a gente vai ajustando o sinal, tá vendo, ó? E agora eu vou dar uma. Pronto, agora eu vou subir esse sinalzinho aqui, ó, para ficar melhor de ver. Tá vendo, ó? Então aqui, pessoal, é a forma de onda na saída do conversor DC-DC, ó, que faz a regulagem de tensão para os 3,3 volts. Então, na saída dele, antes do capacitor, porque antes do capacitor filtrar, nós temos um indutor aqui, ó. Tem um indutor aqui, certo? Ó, esse indutorzinho aqui, ó. Esse indutor aqui, ó. No pino do indutor aqui, ó, no pino que é conectado no pino 3 da saída do conversor DC-DC, ó, se você medir no pino do indutor, você vai medir essa forma de onda. No outro pino do indutor, do outro lado, você já vai medir uma onda contínua, ó, uma reta, certo? Que já é no pino conectado junto com o pino do capacitor. Então você não consegue medir a forma de onda nesse pino ali, você mede no pino anterior. No pino do indutor, que é ligeiramente ligado na saída do conversor DC-DC, no pino 3 do conversor DC-DC, ó, desse outro lado. Então, aqui você mede justamente os intervalos, ó, os intervalos, o período de intervalo de condução e não condução. Ó, ele passa esse tempo conduzindo e esse tempo aqui não conduzindo. Então, ativação, ele está ativo aqui, ó, e aqui ele está desativado. Então, está conduzindo nesse período aqui, nesse tempo, e aqui ele passa esse tempo não conduzindo. O que passa esse tempo conduzindo e esse não conduzindo? É o elemento chaveador responsável por fazer a chaveação do sinal dentro do conversor DC-DC, né? Que geralmente são MOSFETs, transistores MOSFET, né? Que é um elemento chaveador que gera essa tensão de 3,3 volts regulada aqui, né? E aí ele gera como um sinal desse jeito aqui, pulsante, uma forma de onda, né? Uma onda retangular, né? E aí o que que acontece? Quando ele passa para o outro lado do indutor, que é o pino que é conectado no pino do capacitor, ele já passa por uma filtragem. E aí ele fica mostrando para a gente aquela forma de onda como uma reta, certo? Então ele tem esse comportamento. Os 5 volts, ó, pino do 5 volts no pino do capacitor, que filtra a tensão dos 5 volts, ó. Você tem a retazinha lá, ó, bem mais alta, mais elevada do que a primeira, porque a tensão aqui é 5 volts já, ó. Você percebe que na primeira tensão, dos 3,3 volts, né, ele fica mais abaixo, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Ó, tá vendo? Então, ó, ele vai aqui um pouco mais abaixo, ó. Porque 3,3 volts é menor do que 5 volts, né? Ó, a dos 5 volts vai lá um pouco mais para cima, porque a amplitude do sinal é maior, né? Então é 5 volts. E aí, vamos medir a forma de onda no conversor dos 5 volts aqui, ó. Pino 3. Tá vendo, ó? Forma de onda dos 5 volts. Então, instantes em que ele está conduzindo, a cristazinha da onda aqui, ó. E o vale aqui, ó, instantes em que ele está parado. Instantes de não condução. Ele não está conduzindo o elemento chaveador. Aqui ele já volta a conduzir. Isso aqui, pessoal, é claro que acontece numa frequência muito rápida, certo? Então, é uma frequência muito elevada que aí torna-se isso aqui a frequência é muito elevada, de certa forma, que é imperceptível. Assim, não tem nem significância, né, em relação não é nem enxergado, né? Você vê que o multímetro ele nem enxerga.
Se você botar um multímetro aqui, né, você não consegue medir variação nesse pino aqui, aparente, né, uma coisa variada, descontinuada. Por quê? Porque a frequência de comutação de chaveamento do elemento chaveador é muito alta. Ele fica ativando e cortando, ativando, ativa e entra em corte, né? Conduz e não conduz. É muito rápido, são instantes muito estreitos, muito curto, né? Então é uma frequência muito elevada de funcionamento, de ativação e desativação. E aí fica imperceptível. Não fica perceptível, né, para visualizar. Você não consegue perceber com um multímetro, né, normal, essa variação que acontece. Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar, certo? Nesse vídeo. O que que acontece? Eu queria propor aqui, né, já aproveitar aqui de antemão, que a gente está já tratando desse equipamento aqui nesse vídeo. Eu cheguei até aqui, até esse ponto aqui de conserto desse equipamento, e o que que acontece? Eu queria propor para vocês o seguinte, eu queria que vocês interagissem aí comigo, né, interagissem aí com a manutenção desse equipamento, e vocês deem a opinião de vocês aí, deixa aí na descrição, né, do vídeo, certo? Na área de comentários, né? Vocês coloquem aí na área de comentários aí a opinião de vocês. O que é que vocês acham que pode ser o problema aqui, né? O que é que vocês acham? Qual a etapa que está com problema aqui para frente, né? Que é energizada pela malha dos 5 volts. Qual a etapa? Qual o componente? Ou os componentes, né? Pode ser mais de um, pode ser mais de dois, ou pode ser só um. Mas qual o componente que está com problema, né? E esse componente ele faz parte de qual circuito? Então, vocês têm alguma ideia, alguma sugestão, né? Então, coloque aí na linha de comentários e vocês dão a opinião de vocês a respeito. E outra coisa, né? Conforme seja, se houver muita interação assim de vocês, e vocês interagir com a gente aí, né? Em relação à manutenção desse equipamento, dessa antena, da One 5A MIMO, aí a gente continua com o processo de manutenção e termina, né? E mostra para vocês aí o passo a passo de como é que foi, da onde estava o problema. A gente faz o passo a passo de análise, de verificação de forma correta, né? Mostrando a maneira adequada de analisar, de pesquisar pelo defeito, de maneira correta, para se ter uma manutenção adequada, né? E coerente e ágil, né? E de certa forma mais rápida e assim, que você analise justamente aquilo que é necessário e não mexer em locais que não tem nada a ver com defeito, perdendo tempo, às vezes prejudicando o próprio aparelho, né, causando mais outros problemas. Não, a gente busca uma linha de análise dentro de uma concepção determinada, assim, bem coerente e lógica, certo? E aí vocês deixam aí no comentário. Se vocês querem, né, que a gente continue com a manutenção e mostre aí é, é, o final, né? Mostra aí o resultado final, o que que pode ser o problema, né? A gente faz a análise de medição e identifica o problema, né? E finaliza, né, esse conserto, essa manutenção. Então vocês comentem aí, interajam aí comigo, né, sobre essa questão aqui. Coloquem a opinião de vocês, o que que vocês acham que é esse problema. E aí, se vocês querem, né, que a gente continue com a manutenção aí, para mostrar para vocês aí o que que está causando esse problema, né? Qual o elemento causador ou o bloco de circuito que está causando esse problema, tá bom? Então, eu espero aí, espero a interação de vocês. Vocês coloquem aí nos comentários aí o que que vocês acham que é esse problema e se vocês querem, né, que a gente continue com a manutenção para mostrar para vocês aí a finalização do conserto, tá bom? Então, tudo de bom, pessoal. Que o Criador abençoe a todos aí. Tudo de bom, viu? Um abraço aí para todos. Tudo de bom.